Olá pessoal, aqui quem fala é o Dar. Sejam bem-vindos aí a mais um vídeo no canal. Se você é novo aqui, não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho, curtir esse vídeo para ajudar no engajamento. Bom, essa história eu encontrei ela andando pela internet. Esse conteúdo aqui eu achei que seria bem interessante trazer para vocês. Bom, sem muita enrolação, vamos para a história. Conquer, Worst for Day. Acabei de jogar um jogo completamente chamado Conker's Worst for Day. Fiquei aterrorizado com a experiência e acho que deveria contar para vocês. Quando eu era jovem, eu tinha um Nintendo 64 e no meu aniversário ganhei um jogo chamado Conker's Bad Fur Day. Era um jogo direcionado somente para adultos, devido aos frequentes palavrões, sangue, referências sexuais, nudez, etc. Mas meus pais só viram a capa e devem ter pensado, bom, esse parece ser um jogo maneiro, perfeito pro nosso aniversário do nosso filho, né? De qualquer forma, eu amava esse jogo. Eu não disse nada sobre o jogo aos meus pais porque já sabia que eles iriam devolvê-lo se soubessem. Adorava jogá-lo e sempre dava muitas risadas. Eu teria rido ainda mais se eu entendesse algumas piadas indiretas na época. Então, hoje cedo, eu estava assistindo a uns vídeos do YouTube sobre Sonic, até que me deparei com um vídeo chamado Eggman Since the Great Mighty Pooh. Eu sabia que já tinha ouvido aquilo em algum lugar, então depois de dar uma olhada nos outros vídeos, finalmente encontrei um vídeo chamado Conker's Bad Fur Day, The Great Mighty Pooh. E finalmente, me lembrei de onde conhecia aquilo. Onde já se viu um jogo tão genial a ponto de criar um chefe feito completamente de merda? De repente, senti uma vontade extremamente grande de jogar o jogo, como se aquilo me atraísse de alguma forma. Eu já tinha um emulador de Nintendo 64, Project 64, instalado, então joguei no Google Conquer 1. Exatamente assim, na esperança de facilmente encontrar o jogo. Nos primeiros sites eu não confiei, mas então eu encontrei um com o nome Conker's Worst for Day Home. Não me lembro o nome do site, mas cliquei quase imediatamente porque o desejo começara a crescer. Abri uma página totalmente em branco com apenas um botão no meio dizendo Download Conker's Worst for Day.zip. Sem pensar duas vezes, cliquei no botão e comecei a baixar. Quando terminou, eu abri o emulador. Carreguei o ROM e comecei a jogar. O mais estranho é que o jogo não começou com a logo do Nintendo 64 saltitando pela tela e o Conker serrando no meio com uma serra elétrica, andando em uma sala pouco iluminada e em seguida, um Conker completamente ensanguentado e ferido aparece atrás dele e serra-o ao meio com uma serra elétrica, derramando sangue, pedaços de carne e ossos em todos os lugares da sala. Conker então olha em direção à tela com o rosto ensanguentado e diz: Você está no inferno, filho da puta. em inglês, é claro. O estranho é que no jogo normal, a palavra é censurada, mas nesse ROM ela não foi. Eu pensei, legal, num jogo de Conker sem censuras. Se eu pelo menos soubesse continuar a jogar aquele ROM maldito, seria uma péssima ideia. Fazendo umas ressalvas aqui, galera. Se eu encontrasse uma ROM assim num site completamente suspeito, só com um botão de download assim, eu particularmente não baixaria não, né? Mas o cara tava afim de jogar mesmo, você percebe por aí. Mas ok, vamos lá. De qualquer forma, o jogo começou com Conker entrando no bar, como de costume. Mas ao invés do meu menu aparecer, no momento em que ele entra, tudo que eu conseguia ouvir eram gritos. Muito altos, assustadores, deprimentes e realistas. Eu imediatamente abaixei o volume. Em seguida, debaixo da portinha do bar, começou a jorrar e escorrer sangue, e ele se misturou com várias poças de chuva lá. Fora, em seguida, a tela mudou para um fundo preto, então o jogo mostrou a área onde você começa a jogar de verdade, depois da ressaca. Pensei, finalmente poderia jogar essa versão especial, né? Eu comecei a andar, mas não havia animação nenhuma depois disso. E Conker já não estava mais de ressaca. Apertei B e Conker tirou do bolso uma serra elétrica. E depois a ligou. A
achei isso demais. Eu recebo uma serra elétrica ao invés de uma frigideira? Sem problema nenhum. De qualquer forma, pulei a cerca para falar com Birdie no meio da plantação. Porém, quando caminhei até ele, Conker olhou e disse: Ei, amigão, me dê uma ajuda? Então Birdie olhou para ele e disse: Por que diabos você precisa de ajuda? Você sabe como jogar, Halley? Pensei, mas que porra é essa? Eu não havia colocado meu nome no jogo. Mas talvez eu não tivesse lido meu nome do usuário do computador? Mas a maneira que o Bird disse meu nome soou como se o dublador estivesse realmente dizendo. Tá, aí nessa hora, galera, eu já teria dado uma surtadinha, já teria acendido umas luzes, já teria pego um crucifixo ali, segurado no peito firmemente. Cê é louco. Bom, respirei fundo e continuei jogando. Conker então olhou para Bird e disse: Seu corno de merda, vou cortar sua cabeça fora. Então, o jogo me deixou jogar novamente. Eu pressionei B e em seguida o jogo entrou em uma cena. Estava tudo muito escuro, por algum motivo, e o lugar era iluminado apenas por relâmpagos constantes. De qualquer forma, eu pude ver somente um vislumbre de Conker matando Bird com sua serra. Então ele disse: Quem no inferno? Depois dessa cena muito perturbadora, até mesmo para um jogo do Conker, o jogo me deu o controle de Conker novamente. Mas a fase ainda estava escura e relampejando. Subi todo o caminho da montanha e cheguei à ponte. Mas a gárgula não estava lá. Então, entrei direto na caverna. Eu estava esperando aparecer indo no caminho do Campo Brilhante Feliz, mas ao invés disso, Conker foi automaticamente pelo caminho da Casa Mal Assombrada. Andei um pouco, mas havia me esquecido das cobras que ficavam por ali, né? E fui atacado por uma. Mas ao invés de ser mastigado e cuspido como de costume, Conker foi jogado no chão e a cobra começou a literalmente comê-lo, atacando, mordendo-lhe mais e mais, revelando suas entranhas, ossos e tripas, que começaram a sair de seu corpo, tudo parecendo muito real. Então, a serpente esqueleto soltou um grito demoníaco e pulou para fora da estrada e acabou de volta para o chão. Eu esperava que aquilo fosse uma piada doentia do jogo, né? E que ele me reiniciaria para o checkpoint anterior, mas infelizmente não aconteceu. Ao invés disso, a câmera se afastou um pouco e mostrou um Conker completamente ferido e deitado em uma sala aparentemente interminável, repleta de zumbis, iguais aos da fase do cemitério. O jogo agora mostrava Conker deitado no chão, vísceras, sangue, tripas e etc. espalhadas ao seu redor. Em seguida, ele mostrou seu rosto. Eu fiquei tão chocado e enojado com essa cena que eu tive que me virar e esperar meu estômago relaxar. Literalmente. Então, quando finalmente melhorei, voltei a encarar o rosto totalmente cortado e ensanguentado de Conker. Seus olhos foram arrancados do lugar, e no lugar deles eram mostrados buracos negros sem vida. Em seguida, depois de soltar um fraco gemido, ele disse: Você nunca saberá valorizar uma coisa boa até que ela desapareça. Desapareça! Quando Conker disse isso, a voz dele era tão alta e aterrorizante que eu me assustei e na mesma hora abaixei o som. Então fui tomar um ar, respirei fundo e voltei. Relaxa, Harley. Nessa hora aqui eu acredito que todo mundo tá contigo, todo mundo ficaria na mesma situação. Eu teria parado, bebido uma água. Cara, eu espero que tu não esteja sozinho em casa. Bom, voltando à história. A tela agora mostrava Conker sendo devorado por quantidades infinitas de zumbis. De repente, quando tudo o que restava era a cabeça extremamente perturbadora de Conker,
Os zumbis encararam a tela e começaram a caminhar em direção a ela. Tentei apertar todos os botões, na esperança de que alguma coisa acontecesse. E quando apertei B, uma espingarda foi puxada para fora. O jogo agora parecia um jogo de tiro. Primeira pessoa, como se fosse uma espécie de FIA. Apertei o botão de atacar e ele disparou um tiro, afastando os zumbis. Nessa hora, me lembro que no Conker's Bad Fur Day original, os zumbis tinham que levar um tiro na cabeça para morrerem. Assim, eu matei um por um. Até que depois de muito tempo, eles pareciam ter finalmente acabado. De repente, a cabeça de Conker sussurrou diretamente para mim. Holly, Eu corri de lá quando vi isso, não apenas por causa da surpresa de ouvir meu próprio nome, mas também porque eu sabia que teria que ver aquela cabeça perturbadora. Mas eu senti como se tivesse de fazê-lo de qualquer jeito. Então, tomei coragem e voltei a olhar para a tela, que agora mostrava a cabeça de Conker, sem movimento algum, dizendo: não, não, não seja como eu. Aprenda a amar e não ame somente dinheiro. Seja bonzinho. Me prometa que você vai fazer isso. O jogo não fez mais nada, e nesse momento eu estava com lágrimas escorrendo pelo meu rosto. Então, eu disse: tudo bem, baixinho para a tela. A cabeça de Conker deu um último suspiro e disse: Ótimo. Em seguida, a tela escureceu lentamente e o jogo desligou sozinho. Então, eu gentilmente excluí o ROM e desliguei meu computador sem dizer uma palavra sequer. Até mesmo agora, eu ainda posso ouvir sua voz. Mas eu o reconheço e sei que aquele ROM era somente uma mensagem para mim. Deixe que isso seja uma mensagem para você também, ok? Ótimo. Bom, pessoal, é perturbador, né? Mas eu achei interessante como a história consegue trazer as sensações que o narrador tá sentindo, né? O personagem. E, cara, eu acho que se acontecesse qualquer coisa, até mesmo mais leve que isso, eu já teria assustado, né? Mas tudo bem, cada um com seu psicológico. E, bom, muito obrigado por você ter assistido até aqui. Não se esqueça de curtir, se inscrever no canal e até a próxima. Tá bom.